Correção PET volume 1, semana 4, primeiro ano. Vamos lá. Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães trazendo para você mais uma vez a correção do PET volume 1, semana 4, do primeiro ano. É claro que antes de mais nada eu já peço aí para você nos ajudar a educar o YouTube, não é mesmo? Inscreva-se, curta e compartilhe. As 3 coisas que podem nos ajudar aí a conseguir divulgar esse vídeo para mais pessoas, mais alunos, não é mesmo? E é claro também para nos ajudar a conseguir alcançar os 10.000 inscritos. É impossível? Não. É difícil? Demora. Mas com a sua ajuda eu sei que nós vamos conseguir. Fechou? Inscreva-se, curta e compartilhe. Sem delongas, vamos para o vídeo. Olha só, galera, a soma dos ângulos, dos valores, dos valores obtidos de x e y são. Observa o seguinte, que ele fala para nós que o ângulo A, no caso esse ângulo aqui, é semelhante com esse ângulo aqui. O ângulo C é semelhante com esse ângulo C' e o D é semelhante com D'. Consequentemente, eu sei que esses lados aqui, eles são proporcionais. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, 12 dividido por x, não é mesmo? Olha só, está para, olha só, y para 8, que vai ser igual a quem? 14 para 7. 14 para 7. Y está para x igual a y está para 8 igual a 14 está para 7. Essa proporção vai nos dar o seguinte, ó. Eu posso simplesmente pegar essa parte aqui para achar o y. Então, vamos fazer, ó. Y sobre 8 é igual a 14 dividido por 7. Nós já sabemos que 14 dividido por 7 é 2, então y sobre 8 é igual a 2. Multiplico aqui cruzado, né? Eu tenho exatamente y é igual a 8 vezes 2, então y é igual a 16. Tá aí, ó, o valor de y, né? Agora vamos ver o valor de x? Aí eu venho cá, olha só. Posso pegar exatamente isso aqui, ó. Isso daqui com isso daqui, ó. Beleza? Ou posso simplesmente 12 sobre x igual a 14 sobre 7. Posso fazer também? Posso. Mas eu vou pegar, ó, exatamente 12 sobre x igual a quem? Y sobre 8, que é 16 sobre 8. Então, eu sei que 16 sobre 8 é 2. Eu tenho 12 sobre x igual a 16 sobre 8 é 2. Multiplico cruzado, eu tenho 12 igual a 2x. Então, eu sei que agora, olha só, eu tenho x igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. Tá aí, ó, x igual a 6. Acabei a questão? Não. Por quê? Afinal de contas, ele fala para nós o valor obtido de x e y são a soma, né? A soma dos valores de x e y. Então, eu tenho exatamente o quê? Eu tenho a soma. Vamos lá? A soma de x com mais y é exatamente quem? 6. Com mais y, que é 16, eu tenho exatamente 22. Letra C. Muito legal essa questão, né? Questão número 2. A figura mostra um prédio de altura H que projeta no solo uma sombra de 30 metros. Então, nossa altura do prédio com uma sombra aqui. É como se o sol estivesse aqui assim, mais ou menos, ó. 30 metros de extensão a sombra, hein? Nesse instante, uma pessoa de altura 1,8 metros tem uma sombra de 2 metros. Olha só. Então, a altura H do prédio vale. Bom, já observo aqui de cara que é uma semelhança de triângulo, né? São triângulos proporcionais. Já sei isso por quê? Porque eu já estou observando aí que os meus ângulos, né? Eu posso falar que os meus ângulos aí, ó, eles são exatamente iguais. Observa por quê? 90 graus, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, eles são iguais, né? Então, se eu tenho 2 ângulos iguais, eu posso falar que esses triângulos são semelhantes. Beleza? Então, posso desenhar o meu primeiro triângulo aqui, ó. Aonde eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu sei exatamente que aqui vale 30 metros. Aqui é a minha altura do prédio, que é H. Eu tenho um outro triângulo pequenininho, que é quem?
exatamente aqui, ó, 2 metros, 2,0 metros. E aqui a minha altura vai ser quanto? 1,8 metros, né? Beleza? Então, eu sei que H está para 1,8, assim como 30 está para 2, né? Sei que 30 dividido por 2 é 15, então eu posso fazer, ó, H está para 1,8, assim como 15, né? Está para 1 no caso, né? 30 dividido por 2. Então, aqui eu multiplico, né? Cruzado, eu tenho H igual a 1,8 vezes 15. Olha só que legal. 1,8 vezes 15. Eu tenho quem? 8 vezes 5, 40. Vai 4. 5 vezes 1 é 5, com mais 4 é 9. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 1 é 1. Então, tá aí, ó. Somatório, eu tenho 0. 9 com mais 8 é 17. Vai 1. 2 com mais 2 é 3, né? Então, tá aí, ó, 270. Eu tenho uma casa decimal, então eu coloco uma casa decimal aqui. Então, eu tenho 27,0 metros, né? Tá aí, essa altura de quem? Do prédio. Questão muito legal essa questão, né? Vamos lá. Para a próxima questão, olha só. Um avião decola mantendo o ângulo constante de 30 graus com a horizontal até atingir a altura de quanto? 10.000 metros em relação ao solo. Então, observa que eu tenho 10.000 metros aqui, que é a minha altura, né? Desse meu triângulo, observa que é um triângulo. Olha só, vou até desenhar ele melhorzinho aqui para nós, ó. Aqui, ó, eu tenho um triângulo, aonde eu tenho aqui a minha altura, 10.000 metros. Eu tenho o meu D, que é quem? A minha distância que ele fala, ó, da decolagem até quem? Olha só, que o avião percorreu, a minha distância que ele percorreu. É exatamente o que ele está pedindo aqui. Eu tenho o meu D. E aqui eu tenho o meu ângulo, que é 30 graus, o ângulo de decolagem que ele está nos mostrando, né? Beleza, galera. Como que eu faço para achar esse D? Bom, primeira coisa que nós temos que entender, pessoal, é essa tabela aqui, ó. Seno, cosseno, tá? Vou só colocar cosseno. Opa, vamos fazer de outra cor, né? Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, 30 graus, 45 e 60 graus. Esses são os ângulos notáveis, os ângulos assim que é importante a gente gravar, tá? Eu tenho seno e cosseno. Vamos só deixar seno e cosseno, tá? Vamos colocar o tangente aqui também. Tan, tá? O seno de 30 graus, galera, é 1 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, exatamente raiz de 3 sobre 2. Aí eu venho, ó, cosseno de 30 graus é quanto? É exatamente esse carinha aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. O do meio, que é cosseno de 45, também vai ser raiz de 2 sobre 2, tá? Tem uma explicação para isso, beleza, galera? Cosseno de 60 vai ser exatamente 1 sobre 2, meio, tá? É sempre o inverso, né? Cosseno de 60 graus é a mesma coisa que seno de 30 graus, tá? A tangente aqui é um caso especial. A tangente é exatamente isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Aí aqui vai ser 1 e aqui vai ser raiz de 3. Tem até uma musiquinha aí que explica, que mostra, né? Como que faz essa tabela, mas essa tabela é muito importante. Então, se eu tenho exatamente, olha só, o seno, o cosseno de 30 graus e a tangente de 30 graus, aquilo ali está muito fácil, observa só. Eu sei, galera, que, vou colocar de outra cor, ó, de vermelho aqui, ó, que o seno de 30 graus é exatamente 1 sobre 2. Mas eu sei que seno é cateto oposto, olha só, ó, o ângulo, cateto oposto, que é quem? 10.000 sobre a minha hipotenusa, que é quem? D. Então, tá aí, ó, 10.000 sobre D vai ser igual a quanto? 1 sobre 2. Multiplico cruzado, então eu tenho exatamente isso aqui, né? Eu tenho D igual a 2 vezes 10.000 metros, né? Então, eu tenho D igual a 20.000 metros. Essa daí é a distância que ele percorreu, letra A. Muito legal, né? Achou interessante? Tem muita coisa legal no nosso site. Olha só, matematicanef.com.br. Acho que vale muito a pena você ir lá, hein?
Matematicanof.com.br tem tutoria de matemática, diferente de todo o curso de matemática que você já viu. Tutoria de matemática é o quê? Eu tenho as aulas online gravadas numa plataforma, mas, galera, entenda só, eu tenho aulas ao vivo também, 2 vezes por semana. Olha que legal! Acesse lá matematicanof.com.br, vai ser uma experiência muito legal para você conseguir a sua aprovação no Enem e nos institutos federais. Beleza? Nos técnicos integrados institutos federais e no Enem, né? Beleza, galera? Então, vamos para a próxima questão. A área do triângulo ABC, então ABC, esse triângulo aí de altura H, raiz de 2, sendo X é um ângulo de 30 graus, então eu posso colocar aqui, ó, 30 graus, tá? E Y, 45 graus. É igual a... Galera, o seguinte, observa só, a área, vou até colocar de outra cor aqui para nós, ó. A área é sempre a base, ou seja, a base do meu triângulo aqui, ó, que vai ser quem? AB, tá? Vezes a minha altura, dividido por 2. A minha altura eu tenho, mas eu não tenho AB, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, AB. AB, raiz de 2, dividido por 2. Eu preciso, então, encontrar AB para eu conseguir achar a minha área. Como que eu encontro esse AB, galera? Bom, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tenho 2 triângulos aqui. Eu tenho esse triângulo aqui. Vocês estão vendo, ó. Tá vendo? E tenho esse triângulo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha só, eu tenho esses 2 triângulos aí. Eu consegui encontrar com esse triângulo de roxo aqui exatamente essa medida aqui. E eu consegui encontrar com esse triângulo aqui que eu coloquei aqui de azul exatamente essa medida aqui. Então, AB vai ser exatamente quem? AH mais HB. Bom, sabendo os ângulos e exatamente essa altura aqui, eu vou desenhar exatamente um triângulo aqui, ó. O triângulo que vai me dar HB. Eu sei a minha altura aqui, que é raiz de 2. Observa, ó, raiz de 2. E eu tenho esse ângulo aqui, que é 45 graus. Eu sei que, olha só, 45 graus, eu posso usar exatamente uma relação aqui, ó, onde eu tenho o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus e o cateto oposto de 45 graus, que é quem? A minha tangente. A tangente de 45 graus, galera, é quem? Cateto oposto, que é quem? HB, sobre o cateto adjacente, que é a raiz de 2. A tangente de 45, galera, nós já sabemos, porque eu coloquei na tabela anterior. Tangente de 45 é 1, beleza? Então, olha só. Então, 1 é igual a HB sobre raiz de 2. Então, eu sei que HB vai ser exatamente raiz de 2. Tá aí, ó. HB é igual a raiz de 2. Opa, vamos colocar o igual aqui, né? Raiz de 2. Fechou? Agora, vamos achar AH? Vamos ver? AH é exatamente esse triângulo aqui, ó. Se eu for observar, ó, vamos fazer aqui direitinho. Aqui, né? Assim, ó. Eu tenho x aqui que é 30 graus, né? Eu tenho exatamente AH. E aqui eu tenho a minha altura, que é raiz de 2 também. Observa, galera, que eu tenho também, olha só, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é AH, e o cateto adjacente, que é H. Hzinho, né? Então, também eu posso usar a tangente, olha só, tangente de 30 graus, que vai ser exatamente cateto oposto, que é AH, dividido pelo adjacente, que é quem? Raiz de 2. Tangente de 30 graus, galera, nós já vimos na tabelinha anterior, né? Que é raiz de 3 sobre 3. Vai ser igual a H, dividido por raiz de 2. Multiplicando cruzado, eu tenho AH é igual a quanto? Raiz de 3 vezes 2 vezes, dividido, né? Dividido por 3, ó. Multipliquei cruzado, dividido por 3. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6.
Porque aqui é uma propriedade de radiciação. Eu estou no mesmo índice, olha só, no mesmo índice. E eu posso, e é uma multiplicação, eu posso multiplicar aqui, ó, o 3 vezes 2, que vai dar 6. E aí, dividido por 3 e coloco no mesmo índice, tá? Beleza, galera? Então, eu tenho exatamente o quê? AH raiz de 6 sobre 6. Beleza. Então, agora é simplesmente eu fazer o quê? Somar AH mais HB. Que vai ser quanto? Olha só. AH é quanto? Raiz de 6 sobre 3. Mais HB. HB é quem? Raiz de 2. Tá aí, ó. Essa é a conta. O somatório, né, de AB. Beleza? O somatório ali, ó, do lado AB vai ser AH mais HB. Ok. Então, tendo esse lado, eu posso fazer exatamente o quê? Jogar aqui na minha fórmula. AB é quanto? Raiz de 6 sobre 3 mais raiz de 2. Isso tudo aqui vezes quanto? Raiz de 2 dividido por 2, galera. Beleza? Posso fazer o seguinte, olha só. Posso multiplicar aqui com a distributiva, né? Então, eu tenho exatamente o quê? Raiz de 2 vezes 6 é raiz de 12. Dividido por 3, mais raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é exatamente 2. Então, tá aí. Isso tudo dividido por 2. Mas aí, olha só, quando eu tenho uma fração, né? Eu tenho aqui essa parte aqui que é uma fração, dividido por outra fração, eu posso fazer o quê? Conservar essa parte e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Vamos colocar aqui para continuar, ó. Então, eu tenho exatamente, ó, raiz de 12 sobre 3 mais 2. Isso tudo vezes 1 sobre 2. Conservei a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda. Bom, vamos resolver isso aqui? Eu tenho exatamente o quê? Olha só. Eu tenho exatamente, ó. Se eu resolver essa parte aqui de dentro, eu tenho raiz de 12 mais 6 dividido por 3, vezes 1 sobre 2. Observe o seguinte, galera. Raiz de 12, se eu for fatorar aqui, o 12 vai ser por 2 aqui vai ser 6, por 2 aqui vai ser 3, por 3 aqui vai ser 1. Então, eu tenho, olha só, 2 ao quadrado vezes 3. Isso tudo numa raiz. Então, eu tenho raiz de 3, né? Opa, vamos colocar aqui, ó. 2 raiz de 3, que é exatamente a raiz de 12. Então, eu posso mudar aqui, né? Vamos lá. Questão grande, né? 2 raiz de 3 mais 6 dividido por quanto? 6, né? Porque aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Observa, galera, que esse 2 raiz de 3 mais 6, eu posso fazer exatamente isso aqui, ó. Dividido por 6 mais 6 dividido por 6. Não posso fazer? Por quê? Observa que quando eu tenho um somatório aqui em cima, né, no meu numerador, dividido por um denominador, eu posso colocar o mesmo denominador nesse somatório, né? Beleza? Então, eu tenho exatamente isso aqui, ó. 1 sobre 6 vezes raiz de 2, raiz de 3, né? Mais 6. Olha só, posso colocar em evidência e aí eu tenho a minha resposta, que seria a letra B, né? Questão bem grande aí, bem complexa essa questão, porque exige uma manipulação matemática, né, galera? Beleza? Então, vamos para a última questão aqui, ó. Questão número 5. Olha só. Em um jogo de sinuca, uma bola é lançada no ponto 0, né? Vamos colocar o ponto 0 para atingir o ponto C. Beleza? Aqui, ó. Passando pelos pontos A e B, seguindo a trajetória indicada na figura a seguir. Nessas condições, calcule o ângulo Y em função do ângulo Z. Bom, galera, olha só. Eu já observo aqui, ó, que eu tenho um triângulo, ó. Posso até fazer aqui, ó. Um triângulo aqui, ó. Beleza? Tem um triângulo. Eu tenho um ângulo de 90 graus, o ângulo W e o ângulo Z. Então, eu posso falar que W mais Z mais 90 graus é igual a 180. O somatório dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, W mais Z é exatamente 90, né?
Se eu passo 90 para lá, vai subtrair 180 menos 90, 90. Beleza. Observa, galera, que esse ângulo aqui, olha só. Esse ângulo aqui é exatamente esse ângulo aqui, galera, olha só. É exatamente esse ângulo, porque eles são alternos internos. Então, se eu sei que aqui, ó, tá igual, observa que é um ângulo aqui y, consequentemente aqui vai ser w também, igualzinho aqui esse w, tá? Então, se eu tenho essa volta completa aqui, que eu sei que é 180, eu sei que, olha só, w mais y mais w, opa, mais o w é exatamente 180 graus. Então, eu sei que 2w mais y é igual a 180 graus. Se eu tenho 2w mais y igual a 180 graus e eu sei que w mais e é igual a 90 graus, eu posso isolar quem? Isolar w. Então, eu tenho 90 menos e é exatamente w. Posso pegar esse w e colocar onde? Exatamente aqui, ó. Então, eu sei que 2 vezes 90 graus menos e mais y vai ser exatamente 180 graus. Faço a minha distributiva, eu tenho exatamente 180 graus menos 2e mais y é igual a 180. Eu sei que esse 180 com esse 180 eu posso simplificá-lo, vai dar zero. Então, eu sei que menos 2e mais y é igual a zero. Y é igual a mais 2z. Então, y é igual a 2z. Tá aí, galera. Beleza? Letra A aqui já complexa, hein? Tá seguindo a questão número 4 lá, que também foi bastante complexa. Beleza? Galera, bom, peço para você ir lá, ó, nas minhas redes sociais, beleza? Lá tem muita coisa legal. Tenho colocado muitas coisas que podem ajudar você a ir bem nas provas de matemática. Tranquilo? Vamos para a última questão, então. Letra B. O valor de x indicado na figura. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, olha só, o x está aqui. Já sei que o x está aqui, então eu sei que ele está exatamente aqui assim também, ó. Não tá? Beleza, então tá aqui assim, ó. Exatamente aí, ó. Tranquilo. Nós sabemos que aqui, ó, aqui tudo vai ser exatamente quanto? 2, não é? Porque tá aqui, ó, retas paralelas, daqui até aqui e daqui até aqui são retas paralelas, então aqui vai ser 2. Ok, observa, galera, que daqui até aqui, ó, exatamente quanto? 2 menos x. Se eu pegar esse 2 menos x, eu tenho exatamente esse pedacinho aqui. Beleza? Mas observa que aqui, olha só, se eu traçar uma reta aqui, opa, se eu traço uma reta aqui assim, ó, opa, essa reta tá saindo bem ruimzinha, hein? Vamos lá. Se eu traço uma reta aqui no meio, eu estou dividindo esse triângulo aqui em 2. Então, esse lado aqui, essa partezinha aqui, olha só, essa partezinha daqui até aqui vai ser exatamente igual a essa partezinha daqui até aqui. Se eu sei que o todo, essa parte daqui até aqui, vale 2 menos x, então, se eu dividir por 2, eu tenho exatamente esse pedaço aqui, ó, 2 menos x dividido por 2, e aqui 2 menos x dividido por 2. Exatamente esse pedacinho com esse pedacinho aqui, beleza? Mas por que que eu fiz isso? Observa só. Eu sei que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo aí, que eu tenho x e 0,8. A minha base, os meus catetos aqui, né, é 0,8 e x. Mas observa que eu também tenho esse triângulo aqui, ó. Olha só. Não tem? Como eles são aqui, eles têm ângulos comuns, o que eu posso fazer? Eu posso falar que esse triângulo aqui é proporcional, esses dois triângulos são proporcionais. Então, olha só, observa que esse 1,2 está exatamente aqui, ó, 1,2, né? Porque essa reta é paralela com essa reta aqui. E eu tenho essa medida aqui, tem essa medida aqui, e tem esse cateto aqui, 0,8. Então, olha só, posso até desenhar aqui para vocês, ó.
aqui vai ser x, aqui vai ser 0,8. Aí, se eu desenho um outro triângulo aqui, ó, aqui vai ser 1,2, aqui vai ser 2 menos x sobre 2. Beleza? Tenho esses triângulos aí que eles são proporcionais. Eu sei que 0,8 está para 1,2, assim como x está para 2 menos x sobre 2. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vou fazer o seguinte. Vou aqui, ó, fazer o inverso, né? Eu sei que vai ser 0,8 dividido por 1,2 vai ser igual a conservo o x e multiplico por 2 sobre 2 menos x. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então, eu tenho 0,8 sobre 1,2 é igual a 2x sobre 2 menos x. Bom, o que eu vou fazer? Faço a minha propriedade aqui de multiplicar cruzado, né? Eu tenho 0,8 vezes 2 menos x vai ser igual a 1,2 vezes 2x. Eu sei que, olha só, pela distributiva, 0,8 vezes 2 é 1,6, né? Porque é como se fosse 8 vezes 2 é 16. Como está zero, então eu coloco uma casinha aqui. 1,6 menos 0,8x vai ser igual a quanto? 1,2 vezes 2 é 2,4x. Beleza? Então, eu posso fazer aquele esquema, x para um lado com número e número de outro lado, né? Posso fazer exatamente isso aqui, ó. 1,6 é igual a 2,4x mais 0,8x. 1,6 é igual a 2,4 mais 0,8. 8 mais 4 é 12, né? Então, vai ficar o 2 aqui, vírgula, aumenta 3,2. X, beleza? Então, eu tenho exatamente x igual a 1,6 dividido por 3,2. Se eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10, eu vou ter exatamente 16 por 32. Simplifico aqui por 16 e aqui por 16, eu vou ter exatamente aqui 1 sobre 32 dividido por 16 é 2. Então, tá aí, ó, 0,5. Esse é o valor de x, né? Então, tá aí, ó, x é igual a 0,5. Beleza, galera? Questão bem complexa, mas bem legal também. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Já nos ajude a educar o YouTube, né? Inscreva-se, curta e compartilhe. Acesse o nosso site, tem tutoria lá de matemática bem legal. Vai te ajudar aí a conseguir a aprovação naquela prova dos seus sonhos. E é claro, também já vai lá nas redes sociais. Fechou? Um abraço e até mais.